Você já ouviu falar do milagre econômico do regime militar? Pois é, esse tema ainda é hoje muito repetido como se fosse prova de uma época de prosperidade no Brasil. Mas a verdade é que esse milagre nunca passou de uma farsa bem montada. O crescimento que tanta gente lembra com nostalgia não foi fruto de eficiência ou competência, mas de endividamento externo, intervenção estatal sufocante e um modelo de economia que parecia funcionar no curto prazo, mas deixou cicatrizes profundas no longo prazo. Durante a década de 1970, o governo militar apostou em grandes obras de infraestrutura, barragens, telecomunicações, estradas e até empresas estatais gigantes. A vitrine era impressionante. Itaipu, estradas duplicadas, polos industriais, só que tudo isso foi sustentado à custa de um intenso endividamento internacional. Como registra o livro O Estado a que Chegamos, a dívida externa saltou de 3,3 bilhões de dólares em 67 para 38 bilhões de dólares em 77. Ou seja, construíram com um dinheiro que não era nosso, deixando a conta para o futuro. Enquanto se falava em progresso, a realidade era um Estado cada vez mais inchado. Entre 64 e 85, quase 10 em cada 100 estatais brasileiras foram criadas durante o regime militar. Não se tratava apenas de administrar a máquina pública, mas de transformá-la num monstro que queria controlar tudo. Energia, telecomunicações, transportes, portos, bancos, petróleo. O resultado foi uma economia centralizada, burocrática e incapaz de se adaptar às mudanças globais. O setor de telecomunicações talvez seja o exemplo mais gritante desse fracasso. Enquanto o mundo avançava na tecnologia de ponta, o Brasil obrigava seus cidadãos a esperar anos por uma linha telefônica. O telefone era um bem de luxo, vendido a preços altíssimos, quando deveria ser um item básico. Como diz o livro, uma das áreas em que o sucesso inicial se transformou em fracasso visível foi o sistema de telecomunicações. Esse foi o retrato da ineficiência, filas, preços abusivos e atraso tecnológico. A estatização excessiva não trouxe progresso, trouxe ineficiência. Muitas vezes o governo assumia empresas privadas ou criava estatais sem qualquer planejamento, acumulando funções que não sabia cumprir. A regra nos governos militares era clara: criar e incorporar, jamais privatizar. Isso gerou uma máquina pública obesa, cara e ineficaz, que logo se mostrou incapaz de sustentar o crescimento. A promessa de modernização se revelou na prática uma fábrica de desperdício e corrupção. O que chamavam de industrialização acelerada foi, na verdade, um caminho tortuoso. O Estado tentava substituir importações, mas criava indústrias frágeis, incapazes de competir internacionalmente. O país virou uma das economias mais fechadas do mundo, produzindo caro e mal, enquanto consumidores eram obrigados a pagar preços altíssimos por bens de baixa qualidade. Como aponta o autor, isso fez com que o Brasil se tornasse como uma criança mimada, deixando de se modernizar e se tornar competitiva. Quando o cenário internacional mudou, com a crise do petróleo em 79, toda a estratégia do regime ruiu. O modelo não tinha como se sustentar sem crédito fácil e sem novos empréstimos. O que restou foi inflação, dívida e uma população sufocada pela carestia. Os protestos que surgiram no final da década de 70 e início da de 80 já não eram mais contra ideologias, mas contra a vida cara, a defasagem salarial e a precariedade dos serviços públicos. A conta do milagre chegou e chegou cara. A lição que tiramos desse período, meus amigos, é clara. Não houve milagre, houve maquiagem. O crescimento do regime militar não foi resultado de competência, mas de uma bolha inflada pelo endividamento e pela estatização. Essa bolha estourou e deixou o Brasil mais atrasado, mais dependente e mais frágil do que antes.
A máquina pública cresceu, mas a vida do cidadão comum não melhorou como prometiam os discursos oficiais. É por isso que precisamos ser críticos com a história. O mito do milagre econômico, militar, não pode mais ser usado como exemplo. Ele não foi prosperidade, mas atraso. Não foi um modelo a ser copiado, mas um alerta do que acontece quando o Estado acredita que pode controlar tudo e sufoca a iniciativa privada. O Brasil não avançou, apesar do regime militar. Ele regrediu por causa dele. Se você também acha importante expor essa farsa e mostrar como o Brasil precisa se libertar de modelos estatizantes e ineficientes, eu convido você a se inscrever no canal do Instituto Zarael, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos abrir os olhos das pessoas, despertar consciências e construir uma visão de futuro onde o Estado sirva a sociedade e não o contrário. Conto com você para espalhar essa mensagem.